Olá, olá. Vamos continuar o estudo da ciência espiritual da criação que corresponde ao 39, vídeo 39 dessa série. Agora vamos ver se eu vou conseguir lembrar onde eu parei, né? Eu havia falado que o quarto plano da vida é formado por 32 dimensões duais, né? Ou bioenergéticas. O quinto, 49 dimensões trienergéticas ou encantadas, que eles não têm autorização de falar sobre elas. O sexto plano, que é o que nós estamos estudando, é formado por 77 dimensões polienergéticas ou naturais. E o sétimo plano é formado por 7 dimensões celestiais, já ligadas ao eixo magnético solar do divino trono estelar, regente do corpo celeste, que dá sustentação ao sistema planetário, ao qual a Terra pertence. Aí temos a descrição simplificada do modo do nosso planeta, que poderíamos mostrar graficamente, mas teríamos de mostrar também quais as vertentes que vão dando origem a dimensões dos planos da vida, e isso não é permitido. As 77 dimensões naturais, que corresponde aqui, né, ao sexto plano da vida, né, gente? Abrigam tantos seres que é impossível quantificá-los, e todos estão vivenciando um estágio evolutivo semelhante ao nosso, o espiritual humano, pois todos estão conscientizando-se. Vou virar aqui um pouco, ficar mais longe, porque tem com pouca claridade aqui. Por conscientizar-se, entendam o ser trabalhando a si mesmo e lidando com o seu meio de forma a individualizar-se sem dissociar-se de nada ou de ninguém à sua volta. Se temos consciência de que a água que bebemos é absorvida pelo nosso organismo e parte dela é absorvida pelas células, sangue e linfa, que são tecidos vivos do nosso corpo, então passamos a vê-la como parte de nós e fundamental à vida. Essa conscientização é algo difícil de ser comentado, porque o próprio grau de entendimento das pessoas torna nosso comentário algo vago ou abstrato. Então, dizemos que, se no estágio dual da evolução, que acontece no quarto plano da vida, os seres são instintivos e o que é trabalhado são os instintos básicos de sobrevivência, pois os seres são muito emocionais e sensíveis no estágio natural da evolução
que acontece no sexto plano da vida. Os seres trabalham a consciência porque são racionais e perceptivos. Com isso em mente, podemos estabelecer alguma comparação entre o emocional e o racional, ou entre o estágio dual e o natural da evolução. Eles não vão descrever 77, deixa eu dar uma olhadinha. As 77 dimensões também. Tudo é segredo. Não vão. Vamos a algumas comparações. Primeiro estágio dual, que acontece no quarto plano da vida. Os seres bebem água para saciar a sede e só a veem e entendem com essa finalidade. Os seres só se relacionam sexualmente porque as sensações são agradáveis e não têm outra noção além dessa. E quando se relacionam é quase compulsivo. Os seres só se aproximam de coisas que os atraem ou lhes são úteis e só preservam os relacionamentos que lhes interessam. Os seres fecham-se muito facilmente, paralisando suas faculdades e isolando-se até do meio onde vivem. É isso que acontece no quarto plano da vida. Agora, o estágio natural que acontece no sexto plano da vida. Os seres vão descobrindo que a mesma água que sacia a sede também serve aos vegetais, peixes, aves, etc. E é indispensável à vida como um todo. Os seres se relacionam sexualmente porque as sensações são agradáveis, mas sabem que o sexo é apenas um componente ao amplo espectro das relações intragrupais e depende de profundos sentimentos de afeição mútua e de afinização em vários dos sentidos da vida. Observação. Tanto os espíritos quanto os seres naturais que vivem nas dimensões paralelas à dimensão humana relacionam-se sexualmente, pois trocam energias geradas no sétimo sentido da vida. Isso não é vergonhoso. E o ato de trocar energias entre seres de sexos opostos é algo que o Criador estabeleceu como poderoso elo de união, visando a preservação da vida e sublimação dos sentimentos de amor, onde o desejo é o estímulo fundamental, porque cada uma dessas energias geradas nos sentidos tem um modo de ser irradiada, descarregada ou trocada. Bom, há igrejas, ainda estamos no ano de 2023, mas há ainda igrejas que pregam que sexualidade é pecado. Então, eles praticam o celibato. Como na Igreja Católica. Os padres praticam o celibato, mas têm relações sexuais debaixo dos panos. Né? Antigamente, eles tinham mais com as freiras, os conventos, iam.
o padre não sei o que chegou aí. Aí ele ia lá, mandava chamar a freira X e transava com ela. Aí depois elas colocavam, ficavam grávidas, porque não tinha pílula, e colocavam as crianças, ou as matavam, as enterravam vivas nas paredes dos conventos. Porque inventaram essa ignorância que sexo é pecado. Quer dizer que os animais pecam toda hora que fazem sexo, né? Eles não fazem toda hora, eles têm o seu ciclo, interessante, né? Eles têm o gato, por exemplo, a gata é de 3 em 3 meses. Então, estão praticando de 3 em 3 meses pecado, né? O gato. As pessoas não raciocinam, né? Eu, depois de anos de escutar essas coisas, comecei a raciocinar. Bom, peraí, mas se os animais fazem, por que o ser humano não pode fazer? E depois a espiritualidade diz, né? A sexualidade é a maneira que tem de colocar seres para reencarnar, para que evoluam. Então, mas ainda tem igrejas fazendo isso, né? Não deve ser só aqui no Brasil, né? Deve ter por aí, em outros países. Continuando a leitura, as energias geradas no 7º sentido são de 2 tipos: geracionista e criacionista. Gera e cria. As energias geracionistas destinam-se ao corpo energético. As criacionistas destinam-se ao mental. As geracionistas magnetizam o ser e excitam seus centros nervosos, tensionando-o e dando-lhe um padrão vibratório que o torna receptivo ao contato físico com outros seres, emocionando-o. As energias criacionistas desmagnetizam o ser e adormecem seus centros nervosos, relaxando-o e dando um padrão vibratório que o torna criativo e avesso ao contato físico com outros seres, preferindo um relacionamento mental, racionalizando-o. Os seres se aproximam com facilidade de tudo o que é novo ou diferente, porque a curiosidade é grande. E eu sou curiosa. E ainda que certas coisas ou relacionamentos não sejam bons, o ser tenta mudá-los ou adaptar-se a eles. Os seres não conseguem isolar-se e buscam ligar-se a novos grupos, com os quais aprendem e expandem a capacidade mental, abrindo muitas faculdades. Observem que o ser, no 6º plano da vida, tem consciência de si. Acendi a luz. Ah, eu estou achando muito escuro. Agora que eu vi, não acendi a luz de cima. Ah, vai ficar assim mesmo. Observe que o ser do 6º plano da vida tem consciência de si e do meio onde vive, evolui e tenta influir na sua própria evolução. Por quê? Não é movido pelos instintos e sim pela razão. Naturalmente, ele vai buscando o que sente que é bom para si, mas também vai acumulando experiências
sem se deixar paralisar pelas que foram ruins ou desagradáveis. Então, lentamente, o ser vai amadurecendo e seu instinto de sobrevivência vai dando lugar a uma natureza preservacionista da vida e do meio onde vive e evolui. Essa natureza preservacionista da vida não se limita só a um aspecto, pois ela é abrangente e exterioriza-se por meio dos 7 sentidos da vida. Para um pouquinho. Com isso acontecendo em seu íntimo, ele vai sentindo-se parte do todo e desenvolvendo faculdades que o direcionam em um rumo onde pouco a pouco vai sublimando seus relacionamentos e seu emocional, via transmutando-se, tornando-se unicamente um identificador natural do que preserva a vida e do que a anula. Essa transmutação do emocional é fundamental para a consciência, pois enquanto ela não acontecer, o ser está sujeito a quedas vibratórias, choques emocionais, desequilíbrios mentais e ao instintivismo, porque sua consciência não terá a estabilidade necessária para que possa trabalhar racionalmente suas dificuldades ou as de seus semelhantes. Ou seja, ainda não expandiu bem, né? Ainda não expandiu bem a consciência. Temos também como exemplo dessa não transmutação do emocional o caso de casais que não se amam, não se suportam, não se tocam e vivem se agredindo, física e verbalmente, em vez de se separarem e redicionarem suas vidas. Outro exemplo clássico são os furtos praticados por pessoas que acham que o que tiram de seus semelhantes, a socapa ou violentamente, ficará impune diante da lei maior, já que na lei dos homens conseguem fugir. Tem pessoas que nem precisam, mas têm aquela mania de pegar as coisas dos outros. Vocês sabiam? Isso é uma doença mental. E pessoas que tiram, porque está sobrando, vou levar para mim. Aquilo não é da pessoa. Está sobrando? Por que está sobrando? Naturalmente, ela tem um pouco mais para, como é que se diz? Para não estar sempre comprando, porque se precisar, está ali. É o caso, por exemplo, lâmpada. Você tem sempre que ter lâmpadas, pilhas, né? De emergência em casa, sempre um pouquinho mais para se precisar. Por exemplo, você usa aquele negócio para a TV, né? Você tem que ter uma pilha igual de emergência, porque pode falhar e você vai deixar de ver o que você queria na TV. Agora, não é o mesmo caso em que você tem muita roupa e não usa. Há anos você tem aquela roupa. E você tem bastante roupa. Se você não puder lavar a roupa durante uma semana, você ainda tem roupa lá. Então, aquela roupa está sobrando. Aí é bom doar para alguém, né? Bom, continuando.
saibam que o eixo magnético do divino trono planetário projeta telas eletromagnéticas. O eixo magnético do divino trono planetário, planeta. Então, o divino trono planetário é o nosso Sol, né? O trono das 7 encruzilhadas. Ele tem um eixo magnético assim como a Terra. Como a Terra tem. Interessante, né? Certamente o eixo magnético está certinho com ele. Ou pode ser nessa posição, ou pode ser nessa também, né? Eu não sei se é vertical ou horizontal. Diferente da Terra, que a Terra está assim, o eixo. A Terra não está assim, está assim. Ela está indo para o lugar. As placas tectônicas estão se movimentando e o eixo também. Então, o eixo magnético do divino trono planetário projeta telas eletromagnéticas sensibilíssimas, nas quais todos os pensamentos ressonam e automaticamente são identificados como retos ou tortos. Todos os pensamentos, atos, palavras ressonam nas telas eletromagnéticas planetárias e multidimensionais, onde são armazenadas, tal como em uma fita magnética, e só deixarão de retornar aos seres quando cada um conscientemente reparar seus erros, falhas e pecados e anular toda a ressonância identificada como negativa na sua tela eletromagnética individual, que é o disco eletromagnético existente em torno do seu mental. O negócio é complicado. Vamos lá. Vamos destrinchar esse negócio. Então, ele, do eixo, o Sol do eixo, ele projeta telas. Então, telas? Mas por que telas? Com quê? Como nós já aprendemos que existe no espaço telas com formas geométricas, possivelmente, né, vamos lá raciocinar aqui. Então, telas eletromagnéticas, ela tem magnetismo. E ela está ligada, uma delas está ligada a um ser humano. Conforme a gente pensa, fala, pratica as ações, vai formar na tela que ele lança eletromagnética formas geométricas, que a gente não sabe que formas geométricas pertence ao que falamos. Eles não dizem, mas a do amor, né? A do amor a gente sabe que é essa. Então, vamos supor que esteja aqui uma pessoa muito amorosa, sempre pensando no amor ao próximo, e vai ficar na telinha
vários coraçõezinhos. Mas, de repente, essa pessoa pode baixar a frequência e ficar irritada. Como eu não sei a forma geométrica da irritação, então eu vou colocar aleatoriamente. Aqui está, né? Aí, de repente, fica um quadrado aqui. Porque ela não é do amor, então tem formas masculinas. Essa é a forma feminina. Aí ele volta aí ao amor. Fica novamente. Mas, de repente, ele se sente uma inveja de alguém. Aí vai formar, que eu não sei qual assim, pronto. Uma outra forma. Então, nesses altos e baixos, fica tudo registrado na tela eletromagnética que o trono planetário lança, que ele é transmissor. Ele é transmissor e também receptor, né? Porque ele recebe a energia lá do Criador e a nossa também. Aí a nossa, porque ele através dessa tela, ele está recebendo o que a gente está pensando e falando. Tudo que eu estou falando aqui, desse ensinamento, dessa leitura, está numa tela aí. E essa tela, deixa eu ver aqui. Todos os pensamentos, atos e palavras ressoam nas telas eletromagnéticas, planetárias e multidimensionais, onde são armazenadas, tal como em uma fita magnética, e só deixarão de retornar aos seres quando cada um conscientemente reparar seus erros. Então, deve ser por isso, senhores, que é difícil quando a gente quer fazer a reforma íntima e a gente custa um bocado, né? Porque aquilo está aqui, está retornando, aquela eletromagnética está retornando. E como é importante fazer a reforma íntima, quando você conseguir fazer isso tudo, vai ser modificado, né? Vai ser anulado. Então, só deixarão de retornar aos seres esse eletromagnetismo das telas que nós falamos e fica lá formatado, quando conscientemente nós repararmos os nossos erros, nossas falhas e pecados e anular toda a ressonância identificada como negativa na sua tela eletromagnética individual. Nós temos uma tela magnética que isso já foi explicado também nos outros, no mental, né? Nosso mental. Então, no nosso mental tem um disco eletromagnético, uma luz eletromagnética. E essas telas aqui, ela tem ligação com o nosso mental. Nós pensamos, o mental joga ali para a tela do Sol. Se a gente passa
a ter bons pensamentos, essa tela ficará cheia de bons pensamentos, certo? Porque no nosso mental tem um disco ao redor. Passei, é rosa, né? E não fica. Então, ao redor do nosso mental tem um disco, mas nós temos dois mentais, né? O superior e o inferior. Agora, ó. Então, a gente pensa e vai lá para a tela eletromagnética, que é projetada por ele, fica ligada, né? Fica ligada aqui. E ela fica ligada ao nosso mental. Uma vez que a gente faça a reforma íntima, a gente só vai receber coisas boas nessa tela. Todos os seres têm um finíssimo cordão, magnético ligando-o ao eixo eletromagnético do divino trono planetário. Então, nós temos um fio eletromagnético ligado ao Sol. O Sol é um ser, o Sol é consciente, ele é um ser, tá? Então, e também temos ligação, além desse cordão magnético que liga ao eixo eletromagnético, por isso, preste atenção, todos estamos ligados, todos somos um. Também está ligado às 7 telas refletoras multidimensionais. São telas refletoras multidimensionais. Outras telas, né? Acho eu. E essa tem a ver com a gente. Ele lança. Então, assim que alguém vibra ódio contra um semelhante, essa vibração ressoa no eixo e em alguma das telas, que no retorno vibratório grava ao disco eletromagnético uma vibração dissonante e desarmônica, que ficará impressa e ressonando na mente da pessoa que projetou mentalmente a vibração de ódio. Gente, então, se a população aqui desta dimensão tão negativa, e como o eixo do Sol recebe, e ainda tem as telas também que recebem, então isto ocasiona problemas no Sol, embora as outras dimensões da Terra não sejam seres assim ruins como a gente, já é outro nível, mas mesmo assim influencia o Sol. Com o tempo e o despertar da consciência, essa ressonância a incomodará, ainda que disso ela não se aperceba. Enfim,
O sexto plano da vida é magnífico, porque nele os seres assumem suas responsabilidades para com a vida e tornam-se auxiliares do divino Criador e Senhor nosso Deus. Está terminada o sexto plano da vida e as dimensões que correspondem ao sexto plano da vida, eles também não podem falar nada sobre elas. Então agora ficamos sabendo que nós somos responsáveis pelo que acontece no Sol. Quando os cientistas dizem que o Sol está emitindo aquelas... vai ver que ele está botando para fora aquelas negatividades que ele está recebendo das pessoas, né? Tem gente que xinga até o Sol. Tem gente que xinga o vento, xinga o sol, xinga a chuva. Minha falecida tia que me criou xingava o vento. Ela não suportava o vento e eu adorava o vento. Naquela época o vento não era forte como é hoje, né? Ou aqui não era, né? Agora é. Agora vem temporal, sai de baixo. Cai telha, vem coisa voando do vizinho, balde vai parar não sei onde. É bravo, cai galho de árvore. Então, senhores, as pessoas reclamam, falam de Deus, né? Falam do Criador, e Criador permite, Criador deixa isso, está vendo? Esses temporais, essas enchentes, devido a muita quantidade de água, é a negatividade do povo, das pessoas. Né? Então, acho que, por isso que eu digo, é muito importante as pessoas conhecerem a Gênese Sagrada, mas para entender tem que ir lá no início, né? Do primeiro vídeo, segundo, porque senão ficam boiando. Então, vão passando adiante. Quando vocês passarem esses vídeos adiante, primeiro passem o número 1. É só digitar lá o título e bota 1, depois manda o 2, manda o 3, assim. E nem queira saber se a pessoa leu ou não leu. Vai mandando. Até que um dia ela, por curiosidade, mesmo que ela pegue o bonde andando, aí ela disse, caramba, eu não li os outros. Aí ela vai procurar. Bom, senhores, então hoje ficamos aqui.